Olá, professora e professor, tudo bem? Eu sou a Maristela, PCNP de História, e estou aqui para mais um ATPC de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Seja bem-vindo, porque hoje nós temos também a participação e articulação com a geografia, no caso, representada pela Cristina, que é PCNP de Geografia. Vamos lá? Olá, pessoal, tudo bem? Vamos lá então para o nosso ATPC, nosso 11º encontro. É isso aí. Vamos lá, Cristina? Vamos começar então. Pois bem, professores, né, já nos apresentamos a vocês, né? E esse é o 11º encontro, como bem lembrou a Cristina, tá? E vamos mostrar um pouquinho para vocês o nosso propósito desse ATPC. Então, a gente vai iniciar então com a pauta. Vamos comentar rapidamente, né, qual, né, a competência que a gente vai tratar, que está localizada no BNCC, quais também competências que envolvem as ciências humanas no ensino fundamental do currículo paulista, e também, né, as específicas de História e Geografia, certo? Logo em seguida, apresentaremos a você algumas sugestões de trabalho, de possibilidade que você pode desenvolver junto com os seus alunos, com seus estudantes, ok? Em seguida, vamos também comentar com vocês como fazer o acompanhamento e avaliação da aprendizagem. Né? Fecharemos com alguns comentários finais e também os convidaremos para participarem, tá, da Olimpíada Nacional de História do Brasil. Ok? Aí vamos encerrar. Vamos lá, gente? Isso aí. Qual o objetivo nosso desse ATPC? Certo? É apresentar possibilidades de trabalho envolvendo os componentes curriculares de História e Geografia. E o nosso tema, que a gente está aqui trabalhando com vocês, será grandes navegações e mercantilismo e, claro, com o objetivo de desenvolver competência leitora e escritora. E para desenvolver, né, essas competências, a gente vai valorizar e utilizar conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital, para entender e explicar a realidade. Continuar aprendendo a colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Pois bem, isso é o que está considerado como competência geral da BNCC, e o nosso trabalho é desenvolver essa competência e alinharmos também com as competências específicas de ciências humanas do currículo paulista, no caso, que é analisar o mundo social, cultural e digital, e o meio técnico-científico informacional com base nos conhecimentos das ciências humanas, considerando suas variações de significado no tempo e no espaço, para intervir em situações do cotidiano e se posicionar diante dos problemas do mundo contemporâneo, certo? Junto a isso, né, apresento também a vocês as competências das nossas áreas, História e Geografia. Em História, né, a gente escolheu aqui essa competência, que é compreender acontecimentos históricos, relações de poder e processos e mecanismos de transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais ao longo do tempo e em diferentes espaços para analisar, posicionar-se e intervir no mundo contemporâneo. A geografia vem conversar com a gente também nesse diálogo, ao estabelecer conexões entre diferentes temas do conhecimento geográfico, reconhecendo a importância dos objetos técnicos para a compreensão das formas e como seres humanos fazem uso dos recursos da natureza ao longo da história. Pois bem, diante desse percurso inicial que nós fizemos com vocês, agora a gente traz para vocês um trecho de um poema, né, em que provavelmente é muito conhecido pelos colegas, né, que estão aí lendo. Qual é a frase? Navegar é preciso, viver não é preciso. Tá? Esse trecho ele pertence a um poema do Fernando Pessoa, um poeta português. E aqui eu vou fazer uma interpretação entre as muitas que existem, especialmente na literatura. Vou trazer ela para o campo histórico e geográfico, para a gente localizá-la dentro desse tema que nós estamos trabalhando, que é as grandes navegações.
Pois bem, vamos lá. Esse poema, ele traduz o espírito de uma época, tá? E os alemães eles têm um termo, tá? Que se chama Zeitgeist. Esse conceito, na verdade, é o que caracteriza, né, o clima cultural e intelectual de um determinado tempo. Zeitgeist. E esse clima, né, diz respeito também ao conhecimento acumulado daquele momento, daquela história. E no caso aqui, em específico, dos portugueses, que num determinado momento das suas histórias, eles se embrenharam em uma empreitada histórica, né, que foi, né, ocorrida, né, dentro do universo, né, europeu. Tá? Bem, vamos lá. E quanto à frase viver não é preciso? Como a gente pode pensá-la, né? Aqui, no caso, a gente precisa contextualizá-la. Tá? Ela não se refere à vida enquanto uma mera existência, gente. Ela fala do viver em um sentido amplo, em que a experiência é estar presente, é viver o presente, o agora. E para isso, o homem precisa o quê? Sonhar. Precisa ser ousado. Tá? E justamente isso, né, era o espírito da época que levou, né, os portugueses e tantos outros países a encararem seus medos, e a gente vai falar um pouquinho disso, tá? E claro, óbvio, né, sabemos nós, ir ao encontro, né, dos seus interesses, principalmente econômicos. Tá? Isso tudo durante a era moderna, tá certo? Vamos lá, então. Depois desse início, né, reflexivo, inclusive trazendo um termo, né, um conceito, alemão, para a gente localizar, né, essa frase dentro desse período que nós vamos trabalhar. Pois bem. Bom, pessoal, nós temos aqui as habilidades específicas para o terceiro bimestre, tanto de História quanto de Geografia. Essas habilidades específicas são do 7º ano. Em História, nós temos a habilidade número 13, caracterizada como uma habilidade essencial pela SEDUC, pela Secretaria da Educação, que é caracterizar a ação dos europeus e suas lógicas mercantis visando ao domínio no mundo atlântico. Aí, em Geografia, nós temos a habilidade do 7º ano, a 05, analisar fatos e situações representativas das alterações ocorridas entre o período mercantilista e o advento do capitalismo e discutir aspectos econômicos, políticos, sociais, culturais e ambientais associados a esse período em diferentes lugares. Essa habilidade, ela não é essencial, mas ela é muito importante para o desenvolvimento da habilidade que nós colocamos aqui como essencial, que é a habilidade 19. Tá? A habilidade 19, ela prevê aplicar conhecimentos geográficos para identificar fenômenos socioespaciais e representativos das primeiras fases do processo de globalização em diferentes lugares. Bom, então, prevendo essas habilidades aí, nós colocamos para vocês aqui uma sugestão de possibilidade de trabalho, que é utilizar o vídeo do tema Grandes Navegações da Multirio. Esse vídeo ele faz parte de uma série chamada Tempo de Estudar. Tá? Ele tem a duração de aproximadamente 9 minutos. Ele está disponível lá no YouTube, então vocês poderão acessar e quantas vezes sentirem necessidade para se inteirar mais do assunto, ou até mesmo escolher um determinado trecho que vocês acham mais interessante para poder trabalhar com os alunos. Então, nós vamos passar para vocês agora esse vídeo para que vocês possam conhecer.
Olá, tudo bem? Não, você não tá no canal errado. É que o professor Fábio se atrasou e eu vim aqui substituir, né, gente? Mas eu tô com um amigo aí, eu vou chamar pra vocês. Fernando em pessoa! Olá. Como vão? Tudo bem? Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram. Quantas noivas ficaram sem casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Bem, depois dessa piada ruim e dessa imitação péssima do Fernando Pessoa, estamos aqui para mais um tempo de estudar. O que será que levou o poeta português Fernando Pessoa a falar nesses versos sobre as grandes navegações? Período em que Portugal descobriu meio mundo e fez riquezas com as especiarias. Sei não. Você não sabe? Então vem comigo, que é tempo de estudar. O mar Mediterrâneo, desde a antiguidade, era a rota de comércio entre os europeus e o Oriente. Só que nessa época, a época das grandes navegações, essa área era domínio das cidades italianas de Gênova e Veneza. Como essas cidades intermediavam o comércio das especiarias, elas chegavam muito mais caras à Europa. Portugal queria exatamente evitar isso. Queria acesso direto às especiarias para conseguir melhor preço e obter mais lucro. Entendi. Mas não era só isso. Existiam outros motivos que levaram os portugueses e mais tarde os espanhóis às grandes navegações. Ah, é? Um deles era encontrar metais preciosos que já estavam esgotados na Europa e também expandir a fé cristã católica. Nada em história acontece por acaso. É. Então, assim, por que Portugal foi o primeiro país a se lançar às descobertas marítimas entre os séculos XV e XVI? Sei não. Vamos lá. Portugal foi o primeiro país centralizado da Europa. O rei conseguiu dominar em suas mãos todo o poder daquele território. E junto a ele existia uma burguesia mercantil, ou seja, grandes comerciantes que estavam interessados no projeto de buscar essas especiarias diretamente nas fontes produtivas delas. Assim, eles poderiam lucrar demais com esse comércio. Portugal também tinha conhecimentos náuticos extremamente desenvolvidos para a época. Por exemplo, a caravela desenvolveram uma embarcação pequena, extremamente ágil e útil para esse tipo de viagem. Assim como a bússola. Bem, a bússola é uma invenção chinesa que os portugueses aprimoraram. Servia para a localização dos navegadores em alto mar, como o astrolábio também servia para a mesma coisa. Bem, a gente também não pode esquecer da qualidade dos mapas produzidos pelos portugueses naquele período. A posição geográfica de Portugal também, voltada para o Oceano Atlântico, era um facilitador nas aventuras marítimas. Bom, a gente pode destacar algumas viagens portuguesas que foram extremamente importantes nesse processo das grandes navegações. A primeira delas foi em 1415, a conquista de Ceuta, o primeiro ponto da África conquistado e dominado pelos portugueses. Dali, eles saíram para outras descobertas. A mais marcante só se dará em 1488, que é quando Bartolomeu Dias atinge o extremo sul da África, no Cabo das Tormentas, mais tarde chamado de Cabo da Boa Esperança. Em 1498, a Grande Viagem, o grande Vasco da Gama, vai ser o primeiro a contornar a África e chegar a Calicut, na Índia. Bom, gente, mais ou menos, né? Porque não foi exatamente o primeiro, já que já tinha gente morando lá. Bom, ele foi o primeiro europeu a contornar as costas africanas. E em 1500, a conquista do território do que chamamos hoje de Brasil. Bom, essa conquista foi importante para os portugueses porque eles consolidaram seu domínio no Atlântico Sul. Já a Espanha só vai iniciar sua expansão marítima a partir de 1492. Só neste ano, eles concluem a expulsão dos muçulmanos de seu território e conseguem consolidar o poder real nas mãos de Fernando e Isabel, os reis da Espanha. Você gosta de futebol? Aham. Bom, se você gosta, provavelmente acompanha o Barcelona. Pois é,
apesar da Espanha ser um estado centralizado desde 1492, algumas regiões não reconhecem o governo espanhol como legítimo e querem autonomia. Um desses lugares é exatamente o local da onde surge o time Barcelona, que é a Catalunha. A principal viagem marítima da Espanha talvez tenha sido a de Colombo. Em 1492, ele consegue patrocínio dos reis Fernando e Isabel para testar uma teoria que havia, de que a Terra era redonda. Então ele queria provar isso navegando do Ocidente para o Oriente e assim encontrar as Índias. Pois é, ele tentou fazer isso, mas não contava que entre a Europa e as Índias ele encontraria um novo continente, que mais tarde seria chamado América. Vale lembrar que Colombo chega a... Quase, cara. Tava. Pode ser daí? Então vamos lá. Vale lembrar que a parte da América a qual Colombo chegou foi a América Central. Entre 1519 e 1522, a primeira viagem de circunnavegação, ou seja, a navegação ao redor do mundo. Ela vai ser iniciada por Fernão de Magalhães e concluída por Sebastião Elcano. Quem? Sebastião Elcano, pois Fernão de Magalhães vai morrer em conflito com populações nativas. Fazer uma viagem marítima naqueles tempos era uma grande furada. A viagem podia durar de 40 a 44 dias. Se o navio encontrasse uma calmaria, ou seja, falta de ventos, ele ficava à deriva, parado no meio do oceano. E aí ia acabando a água, a comida e também a paciência dos tripulantes. Não era raro acontecerem motins. Havia a ameaça do escorbuto. Do escorbuto, a deficiência de vitamina C provocava queda nos dentes e hemorragias. A morte era horrível e lenta. Portugal e Espanha assinaram um acordo em 1494 que dividia as terras descobertas e por descobrir. A esse tratado chamamos de Tratado de Tordesilhas. Outros países, como França e Inglaterra, que vão iniciar sua expansão marítima bem mais tarde, não irão aceitar as regras do Tratado de Tordesilhas. Francisco I, rei da França, vai chegar a dizer em tom de ironia que queria ver o Testamento de Adão, que dividia o mundo entre Portugal e Espanha. Não raramente, esses países vão tentar dominar regiões espanholas e portuguesas. Por que as especiarias, que eram temperos, eram tão importantes a ponto de valer todo esse risco para ir atrás delas? Bem, o cravo, a canela, a pimenta eram muito mais que temperos. Eles serviam para conservar os alimentos e em muitas regiões eram vistas como remédios e até cosméticos. Devido ao seu alto valor de comércio, eram inclusive dadas como presente de casamento. E neste tempo de estudar, a gente viu o que foram as grandes navegações. Este processo de descobertas marítimas que Portugal e Espanha levaram a cabo entre os séculos XV e XVI. Entendemos porque Portugal foi o primeiro país a se lançar às descobertas marítimas e vimos a importância das especiarias. E aí, gostaram dessa aula? Pois é, se vocês gostaram, acompanhem mais delas no portal, esse endereço que está aparecendo aqui. Lá tem muito mais conteúdo para você. A gente se vê numa outra história. Bom, gente, voltando aqui então, a possibilidade de trabalho com o uso do vídeo, esse vídeo Grandes Navegações. Num primeiro momento, nós colocamos aqui um roteiro, uma possibilidade de roteiro. Aí fica a critério do professor disponibilizando antes esse roteiro para o aluno e até mesmo comentar algumas coisas, tá, a respeito dele. Os elementos que nós colocamos aqui, importância do mar como meio de transporte e deslocamento. Então, o vídeo aborda muito isso para nós, então é importante considerar esse aspecto e pedir para o aluno observar. Identificar os países que dominavam as rotas comerciais. Um outro elemento, o aperfeiçoamento de instrumentos náuticos, como a bússola, o astrolábio e a qualidade dos mapas. Os mapas possuíam muitos detalhes, principalmente os mapas portugueses. Os mapas eram um documento muito importante, muito precioso na época das grandes navegações. Fatores que motivaram Portugal e Espanha a participarem das grandes navegações. Aí nós elencamos para vocês 4 fatores
que os alunos poderão observar mais atentamente. Fatores políticos e econômicos muito ligados à aliança entre a burguesia mercantil e também com a coroa, com a monarquia. Os fatores religiosos e os fatores geográficos, principalmente a questão da posição geográfica dos países, voltado ali para o oceano, desses países que foram os principais exploradores nesse momento de grandes navegações. Tá? Outros temas aí apontados, né, por esse vídeo, aliás, um vídeo bem lúdico que conversa, né, com os nossos estudantes. Outro tema é sobre as conquistas feitas por Portugal e Espanha, esses dois países, né, que se aventuraram na expansão marítima, dos primeiros, né, e Portugal o pioneiro. Tá? Também foi apontado no vídeo as especiarias, o que eram e sua importância na época, e quais os desafios, né, os vários desafios que os marinheiros e toda a tripulação enfrentava nos mares. Tá? Claro, eu acho que é muito importante abordar o Tratado de Tordesilhas, principalmente porque precisa-se de mapa para apresentar aos alunos. E isso é muito importante nessa trajetória do roteiro, de conversar com os alunos sobre esse tema. Possibilidades de trabalho com o vídeo. Além do roteiro, nós colocamos aqui para vocês mais duas outras possibilidades. A primeira é um fórum virtual. Nesse momento que nós estamos aí de pandemia, nós sabemos que tem alunos que estão conectados, têm acesso à tecnologia e outros não. Então, esse fórum virtual seria destinado principalmente, ou melhor, destinado a esses alunos que estão conectados. O fórum virtual ele pode ser feito ou por meio do WhatsApp, o Google Classroom, né? Enfim, da melhor forma possível que o professor aí consegue desenvolver com seu aluno. E para que esse fórum? Esse fórum seria uma forma de uma conversa, um diálogo entre professores e alunos, para interação, troca de informação e para o professor também observar o que o aluno aprendeu, o que o aluno achou mais significativo no vídeo. E, a partir dali, mediar a aprendizagem, introduzir novos assuntos ou até mesmo estimular a pesquisa a um outro elemento que ele achou que o aluno se interessou bastante. Agora eu vou deixar a Maristela falar um pouquinho a respeito da pesquisa. Pois bem, antes de tratar dessa possibilidade de trabalho, eu vou considerar o seguinte, gente, isso que é muito importante, tá? Essa proposta, esse tema grandes navegações, ele está no final do bimestre de História, tá? Segundo bimestre de História, tá? Mas sabemos que toda vez que nós vamos começar, né, o terceiro bimestre, aí com o currículo paulista, é interessante fazer essa transição, né? Esse tema sempre está nos livros didáticos e isso é muito importante, certo? Na geografia, né, é interessante porque já está constando esse tema nos cadernos dos alunos do terceiro bimestre. E lá, professor de História, busquem esse material, porque lá tem muitas atividades interessantes que vocês podem estar articulando, integrando junto e conversando junto com a geografia. Tá? Nesse item pesquisa, né, a nossa sugestão é trabalhar com as especiarias, né, com esse tema que muito interessa. Né? Já foram os professores de História, muito trabalham com esse tema, e a gente também estende a vocês, professores de Geografia, né, para que o aluno possa saber quais especiarias estão na prática alimentar, né, das suas famílias, das suas comunidades, ou entre eles mesmo. Tá? Então, a gente deixa essa possibilidade de pesquisa para vocês desenvolverem, né, com os seus alunos, mesmo porque é bom sempre frisar. Talvez muitos não saibam nem o que é especiaria, por isso que é bom retomar sempre, né, esse conteúdo aí. Pois bem, na continuação da nossa proposta, né, a gente vai fazer uma leitura imagética, tá? Utilizando, né, essa imagem, certo? Vejam só. Observem, então, vou dar um minutinho para vocês olharem com detalhes.
Vocês estão vendo aí, né? Uma imagem, tá? Ela foi, né? Ela é supostamente uma representação, né? Realizada no começo do século XIX, e o seu autor se chama Pierre Denis de Montfort, né? Vamos saber quem era ele, né? Ele era um naturalista francês, né? E tinha, né, pesquisas desenvolvidas sobre a existência de polvos gigantes, né? E era um ótimo, né, desenhista também, certo? Aqui no caso ele descreve, né, os marinheiros franceses que foram supostamente atacados por uma criatura na costa de Angola, da África. Que criatura é essa, né, que está aí envolvendo um barco? É um polvo, né, colossal, gigante, né? E isso representa a realidade? Não, é uma representação, tá, que estava muito em voga no imaginário social da época, certo? Para, né, os professores de História e Geografia, né, o Oceano Atlântico era conhecido como Mar Tenebroso, devido às suas temperaturas escaldantes. Pense bem, né, o europeu sai de lá com tempo gelado, encontra um clima mais, né, tropical, mais ameno. Era também, segundo esse imaginário da época, povoado por monstros e outros perigos ainda, tá? Quem trazia, né, esses relatos para esses artistas, tá, e também escritores, eram os marinheiros, certo? Eles eram as principais fontes de informação para que eles pudessem desenhar como era a vida, né, no oceano, pudessem desenhar e escrever como era a vida no oceano. Assim, esses relatos de monstros, como está aí colocado, né, como, por exemplo, e além disso, né, as sirenes que atraíam os marinheiros a pularem até a morte, tá? Ou até mesmo aqueles polvos parecidos com lagostas e várias serpentes, né, tornaram-se a base e desenhos da história natural dos mapas. Muitos mapas, nesse período, eles têm, né, gravuras com monstros marinhos diversos. Tá? Isso é muito interessante. E esses mapas, em certa medida, ajudaram a perpetuar a vida dessas criaturas. Tá? E, né, inspirar também muitos viajantes, né, a conhecerem o mar perigoso. Só para ilustrar um dado aqui para vocês, Júlio Verne, um escritor, né, também do século XIX, ele escreveu um clássico na literatura, chamado 20.000 Léguas Submarinas, que resgata também, né, todo esse imaginário social, né, e cultural dessa época, certo? Vamos lá, então, continuar? Eis aqui uma outra representação, né, de uma cena que aconteceu em mar aberto, né? Observem bem. Vamos dar um minutinho também? Olha os detalhes, gente. Vocês estão aí vendo, né, duas embarcações, né, tem uma ao fundo, né, temos também ao fundo, que nos parece, né, uma montanha, enfim, né, que vocês podem achar aí, talvez a montanha, né, Cristina? E um iceberg, também, né? Enfim, o que é interessante é que nesse primeiro plano, né, mostra o quê? Um polvo gigante que, né, toma para si, né, uma embarcação. E os marinheiros lá, apavorados, né, tentam, né, se sobreviver ou indo caindo na água ou mesmo, né, tentando se colocar dentro do bote. Tá? Essa é uma representação, mais uma representação de uma época, certo? E a gente trouxe, por que nós trouxemos mais essa representação? Segue. Isso, como possibilidade de trabalho, no caso, numa leitura imagética.
Tá? Nesse em específico, né, nós aqui apontamos para vocês algumas sugestões, tá, para desenvolver um roteiro com os alunos, certo? Aí, no caso, o que conversar com seus estudantes, né, o que essa imagem ela mostra, o que se passa na cena, tá? E quais são os elementos que estão observados no plano de fundo, tá? Identificar também, junto com seus alunos, se há pessoas, se sim, e o que elas estão fazendo. E também, né, nessa conversa, nesse diálogo com eles, nesse primeiro momento de descrição, né, desse quadro, identificar qual é o animal da cena. Tá? Nessa continuidade, né, de trabalho com a imagem, né, a gente também sugere, né, que pergunte aos seus alunos qual a sensação que eles têm ao vê-la. Tá? E também registrar essa sensação, porque as imagens também causam, né, sentidos na gente, não é mesmo? Por exemplo, a Cristina, ela ficou impressionada com essa imagem, né? Bastante, por sinal. Né? E aí, ó, outra pergunta também que vocês podem estimular com seus alunos é se ele, o seu estudante, estivesse no lugar do pintor, qual nome daria a esse quadro? Tá? E, claro, aí já introduzindo, né, esse tema, né, qual a relação da cena, do quadro, com o contexto histórico apresentado no vídeo. Tá? Quando a gente fala filme aqui, é o vídeo, certo? Fazendo articulação aí com o vídeo, tudo bem? Então, esses são os caminhos, né, metodológicos que vocês podem, claro, tomar, como outros também, dependendo aí do seu foco, tá bom? Bom, pessoal, aqui nós temos uma outra possibilidade de trabalho, que é uma produção textual, mas num primeiro momento eu gostaria que vocês observassem as imagens que nós temos aí. Observem se essas imagens elas possuem uma relação, se essas imagens elas dialogam com o vídeo. Pensem um pouquinho. Bom, vamos lá então, continuando. Eu dei um tempinho aí, não chegou a ser um minuto, né? Mas eu acho que vocês já conseguiram observar algumas coisas, alguns elementos. Essas imagens, elas dialogam com o contexto das grandes navegações, que é o tema desse nosso ATPC de hoje. Cada imagem, ela traz elementos para pensarmos na atividade que nós chamamos aqui de pequenos exploradores na Idade Moderna. Então, nessa atividade de pequenos exploradores, nós visamos possibilitar aos nossos alunos o protagonismo. Visamos possibilitar para que eles se posicionem como exploradores nesse período da Idade Moderna. Aí, a nossa sugestão de possibilidade de trabalho é esta, no nosso roteiro aí, tá? É compor uma narrativa. Escreva uma história, imaginando viver no período das grandes navegações. Para isso, escolha um personagem. Você pode ser uma ou um explorador ou exploradora, pirata, marinheiro ou marinheira, um capitão ou capitã ou viajante. É muito importante nesse momento, pessoal, estimular a participação das meninas, pois este fato histórico está muito marcado pela presença principalmente dos homens. Mas haviam relatos de mulheres que se travestiam de homens e também entravam aí, ficavam nas embarcações. E há casos também de mulheres casadas com os capitães que participavam dessas grandes navegações, né? Outro elemento importante aí que nós colocamos nesse roteirinho para a questão da construção de uma narrativa. O que você espera obter com a viagem? Riqueza, aventura, poder, ouro ou prata? Pense nos desafios para realizar a viagem. A alimentação, o primeiro contato com os habitantes, a recepção deles no local, as doenças, igual o filme colocou ali para nós, escorbuto, né? Os medos, principalmente aí decorrente do imaginário que se tinha na época, desses monstros que tinham no mar,
ou até mesmo dos piratas ou dos corsários, por exemplo, né? E não esquecer de comentar o uso da bússola, do astrolábio, dos mapas para se orientar. Uma boa viagem. Mediante essas atividades aí sugeridas por nós sugerimos também uma possibilidade de acompanhamento e avaliação da aprendizagem. Essa sugestão costumeiramente nós já fazemos em nossos ATPCs, que é sempre valorizar os recursos que os nossos alunos têm disponíveis. A participação em fóruns, no WhatsApp, nos chats, o registro da produção escrita, que pode ser até mesmo uma foto dessa produção, ou a questão da produção de podcast, que seriam gravações de áudio, relatando aí como foram desenvolvidas essas atividades por parte dos alunos e a postagem para os professores. E, se não for possível realizar essas entregas durante o período de atividades não presenciais, que nós sabemos que tem alunos que não têm o contato, não têm o acesso às tecnologias, essas atividades elas podem ser propostas, produções a serem entregues na escola ou no retorno das aulas presenciais. Isso, é claro, mediante um acordo, um combinado com a equipe gestora. Finalizar, né, essa TPC, indicando a vocês, né, alguns outros materiais que podem ser utilizados por vocês, né, para a formação docente ou mesmo com os seus estudantes, certo? A gente aqui indica a vocês, né, o próprio poema do Fernando Pessoa, que está no domínio público, um livro que é do Paulo Micelli, professor da Unicamp, que chama Um Ponto Onde Estamos, Viagens e Viajantes na História da Expansão e da Conquista. Esse material, esse livro, né, espero eu que esteja na escola, porque provavelmente deve ter na escola. Nós também indicamos um filme, 1492, que é A Conquista do Paraíso, é um filme muito utilizado também pelos professores, olha, tanto de história, também para a geografia, gente, tá? Para trabalhar com geografia, alguns trechos desse filme. Ele está gratuito, tá? Na internet, oba. Nós também, né, indicamos vocês os materiais, né, do próprio Centro de Mídias, que esse assunto foi explorado, né, as grandes navegações, como também, né, deixamos aqui, né, a entrevista do Paulo Micelli, né, que ele é da Unicamp, e ele trata da questão da importância dos mapas. É meia hora, bem rápido, mas ele é um grande especialista nesse tema. Eu acho que é interessante até vocês conhecerem um pouco. Tá? E claro, né, deixamos aqui a dica desse material que nós apresentamos, as grandes navegações, tá, do Multirio, certo? Deixo o convite para vocês, professores de História, participarem da Olimpíada Nacional de História da Unicamp. Tá? Esse ano será totalmente online, as inscrições vão até dia 7 de setembro e sintam-se convidados a participarem desse evento, professores da Campinas Oeste. Logo em seguida, haverá um vídeo de 2 minutos só, em que a professora coordenadora dessa Olimpíada, Cristina Meneghello, ela vai falar a importância dessa Olimpíada e o que essa Olimpíada, em especial, vai estar trabalhando, focando, né, para, né, engrandecer a nossa história do Brasil e também aproximar os estudantes a documentos importantes da nossa história. Olá, professores e professoras vinculadas à Diretoria de Ensino Campinas Oeste. Eu estou aceitando o convite aqui para vir falar para vocês um pouco sobre a Olimpíada Nacional em História do Brasil. E é um convite nosso da Universidade Estadual de Campinas, da Unicamp, para que vocês participem junto com as suas equipes. A Olimpíada Nacional em História do Brasil é um projeto que já tem 12 anos, desenvolvida pelo Departamento de História da Unicamp, e é voltada para alunos de 8º, 9º ano e de ensino médio também. O que tem de interessante na Olimpíada, que eu gostaria de destacar para vocês, são 2 frentes. A primeira é que ela não é uma forma de avaliar o quanto os alunos de vocês sabem história. Ela foi desenvolvida como um método de aprendizagem de história. Então, quando as fases ficam no ar, porque ela é uma prova online, eles têm tempo
para entender as perguntas, fazer pesquisa sobre as perguntas e assim chegar às respostas. Então, ela pode ser uma forma interessante, poderosa para os professores abordarem temas relativos ao ensino de história do Brasil a partir dessa competição. Ela dura 6 fases online e esse ano, de 2020, excepcionalmente, a última fase, que tradicionalmente é presencial, também será online. O outro aspecto que eu quero destacar para vocês, que eu acho que é um dos ganhos do projeto, é que ele é baseado em documentos históricos. Toda questão, toda pergunta, toda tarefa, todo desafio que nós trazemos aos alunos está ligado a um documento textual, escrito, um mapa, um desenho, uma carta, e assim eles expandem a compreensão deles de como é o trabalho dos historiadores e agem assim como se fossem mini historiadores, chegando aos resultados e chegando às respostas. O nosso site tem as provas de todos os anos anteriores, tem também um interessante repositório de documentos que os professores podem usar, é livre, para montar suas aulas, assim como vários planos de aulas ligados aos cursos de formação que nós fazemos. Nosso site é www.olimpiadadehistoria.com.br. Esse ano, devido à pandemia, nós transferimos a prova e ela vai acontecer nos meses de setembro e outubro. As inscrições ainda estão abertas. Então, estamos à disposição de vocês. Nos mandem e-mail se tiverem alguma dúvida lá no site. Tem o contato para vocês. A gente responde rapidamente. E, enfim, venham fazer a Olimpíada de História. Vamos lá? E a gente aqui encerra com o nosso agradecimento, nossa obrigada a todos que estão aí, que acompanharam até o final. Sabendo que nós todos estamos no mesmo barco, né? É o que eu falo muito, né? Nós estamos vivendo uma travessia de um momento, né, importante para a humanidade, né? Ninguém esperava que viveríamos essa fase que os historiadores gostam de chamar de peste, né? É uma peste que a gente está vivendo, né, gente? Enfim, que também envolve desafios, envolve muitos medos, né? Tal qual, né, os navegadores sentiam, né, ao se lançar no mar. Nós também estamos nessa trajetória e sabemos o quanto está sendo desafiante para todos os professores, né, da nossa rede, né? Inclusive a gente também, viu, gente? Enfim, né, estamos todos no mesmo barco. Muito obrigada e caso vocês tenham, né, alguma sugestão, alguma colocação, sinta-se à vontade para comentar na descrição do nosso vídeo aqui, que vai estar lá na internet, tá? A gente agradece muito caso vocês venham colocar para a gente qualquer comentário, isso é muito importante, tá? Pode ser sugestão também, ou crítica, enfim, né? A gente está aberto para ouvir, tá bom? Muito obrigado e vamos lá, continuar essa viagem, né? Boa viagem, gente! Pessoal, eu quero só finalizar agradecendo aí a participação de vocês nesse momento de ATPC. Gratidão por tudo, tá? E contamos com a presença de vocês nos nossos próximos ATPCs. Sejam, então, se cuidem, tá? E até mais. Tchau, gente! Tchau!